Fala galera, muito boa tarde. Fabrício Aguiar aqui com vocês. Hoje, excepcionalmente, sem webcam, ela resolveu me deixar na mão, mas não tem problema. Bora lá fazer as nossas análises aí de fechamento semanal, tá ok? E aí, pessoal, qual a opinião de vocês? Acabou o bear market, agora Bitcoin é lua? Deixe os seus comentários aqui para que a gente possa aí se interagir durante a semana, tá ok? Pessoal, então vamos lá, bora falar de mercado. Gráfico aqui do S&P 500, né? Ele está aberto aqui no tempo gráfico semanal. E o que eu gostaria de destacar aqui para vocês? Dois pontos relevantes, pessoal. A gente pode começar a enxergar realmente esse movimento aí como um movimento de retomada de alta. Reparem que eu deixei marcado aqui esses dois fundos, né? Com essas setinhas verdes, tá? Este fundo aqui, ó, que foi respeitado, né, pelo S&P 500, ele é os 50% de Fibonacci, né? Que seria de toda essa pernada de alta, né? Dessa LTA, linha de tendência de alta que foi perdida, que teve o fundo aqui na época do Corona Crash, né? Então, normalmente os índices, eles respeitam bastante essa retração, né? Normalmente a correção vem até os 50% de FIBO. E aqui realmente, ó, né, ele veio, respeitou os 50%, rompeu, né, os 38% e veio retestar aqui ele novamente, ó. Então deixou um novo fundo, né? Então nós temos um fundo e um novo fundo aqui ascendente. O ideal aqui, pessoal, é que nós tenhamos um fechamento, né, acima desse último topo aqui, ó, do S&P 500, que ele está na casa aí dos 4.000 pontos, né? Então, se nós tivermos um fechamento semanal acima desse topo, a gente poderia estar enxergando esse movimento aqui como realmente um pivô de reversão de tendência, tá? Então, aqui seria o impulso, né? A correção, e corrigiu até os 38, né? Então, o movimento está forte. Ele viria agora fechar acima desse último topo. E reparem que aqui ele está rompendo, né, a média de 50 períodos semanais, que antes ela foi aqui, ó, resistência para o preço, né? Aqui atrás ela teve um rompimento, mas falhou, né? Retornou para queda. E agora aqui teve a formação de um micro pivô, pessoal, de rompimento desta média, juntamente com essa linha superior do canal de baixa, né? Então eu até fiz o espelhamento aqui dessa perna aqui, ó, semanal de baixa, e ele alcançou o primeiro alvo, tá vendo? Ele cravou lá o primeiro alvo, tá? E o segundo alvo está exatamente aí acima do último topo. Então, para a gente falar em reversão de tendência, o ideal seria realmente a gente aguardar essa próxima semana, né? Vamos ver se o preço realmente se mantém aqui nessa região e fecha acima do último topo, tá? A média de 200 também foi respeitada, né? Que é um bom sinal, ela está ascendente, indicando tendência primária para o ativo de alta, tá bom? O que me incomoda ainda é o volume, né? O volume está muito baixo. Só que quando a gente olha aqui o RSI, pessoal, que eu sempre falo para vocês que é um indicador de suma importância, ele vem fazendo o Advantage Breakup, né? Que seria o rompimento aqui pelo indicador do último topo, ó, sugerindo que o preço deva acompanhar esse movimento, né? Deixa eu até tirar essa seta para ficar visualmente melhor para vocês. Então aqui nós tínhamos, ó, a região do último topo aqui do RSI e ele já foi superado. Isso poderia estar nos indicando que o preço possa estar vindo fazer o mesmo movimento aqui do indicador, né? E superar também o topo anterior, tá? Quando a gente dá uma olhadinha aqui na Nasdaq, da mesma maneira aqui, ó, ela está tentando realmente ter um fechamento também acima do último topo, né? Aqui ela teve um pivô na média de 200. Normalmente eu não gosto de operar esses pivôs, eu prefiro operar sempre o pivô de pós-rompimento, né? Então ele viria aqui, ó, romperia a média, retornaria aqui para testá-la, né, encontrando suporte, e aí novamente faria o movimento aqui de pivô, rompendo o último topo. Só que aqui o movimento foi, na verdade, um pivô na média, tá? Ele chegou a superar, né, o último topo, só que não houve o fechamento, tá, pessoal? E logo aqui nós temos a média de 50 períodos também bem inclinada para baixo aqui. Então, o ideal seria que aqui na Nasdaq, né, que rompesse esse último topo, né, tivesse um fechamento juntamente com a média de 50, tá? E por que a gente fala sempre da Nasdaq, pessoal? Porque é bolsa de tecnologia e tem grande influência aí também sobre as criptomoedas, tá joia? Então, vamos aguardar essa próxima semana aqui, a gente pode
tá tendo essa confirmação de reversão de tendência para as bolsas americanas, tá joia? Vamos falar de Bitcoin? Vamos pular o dólar hoje. Já vamos falar de Bitcoin aqui direto para não ficar tão extenso o vídeo. Depois a gente já vai lá para os tokens, tá ok? Pessoal, no caso do Bitcoin, o que me deixa aqui um pouco receoso com essa alta é quase a provável iminência desse cruzamento da média de 50 com a média de 200, tá? Pode acontecer aqui do preço ganhar força e não haver esse cruzamento aqui, pode. Mas quem opera day trade, pessoal, sabe que normalmente essas altas aqui, ó, desenfreadas, né, sem correção, não é tão saudável para o ativo, tá? Aqui até houve, no caso aqui, a superação deste candle semanal aqui negativo, e eu fiz o espelhamento dele, né, aqui para cima, e me parece que o preço está indo buscar o primeiro alvo. O primeiro alvo ele estaria aqui na casa dos 24.500 dólares, tá? Que seria exatamente a média de 200, né? Então, o primeiro alvo aqui para o preço, né? O primeiro teste aqui para o Bitcoin seria essa média de 200, que pode ser resistência aqui para o preço, tá? E o que eu gostaria de mostrar para vocês? Quando a gente coloca aqui no gráfico mensal, vamos pegar mais a bem longo prazo, eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar aqui essa média de 50, eu vou colocar ela para 20, tá? Por que para 20? Porque 20 normalmente dita a principal tendência para a gente, galera, tá? Então aqui, se eu olhar no gráfico mensal, tá? Nós ainda temos a tendência aqui, ó, vamos dizer, terciária de baixa, tá? A média de 20 aqui, ela segue inclinada para baixo, tá? A qualquer momento ela pode virar, né, para alta, pode. Mas eu acredito que o preço ainda está muito longe aqui da média, né? Então ele pode estar retornando para fazer aqui um halt na média e voltar a cair, né? Ou se ele superar essas duas principais retrações aqui, ó, que é a de 61,8 e a de 50, ele pode estar vindo romper essa média e aí sim ele engatar uma tendência de alta. Então, voltando aqui no gráfico semanal, pessoal, vamos aguardar realmente, né, o preço alcançar esse primeiro alvo aqui, tá? Um ponto positivo no gráfico semanal, o RSI já está trabalhando acima da linha dos 50%, tá? Então, já está com predominância mais de força compradora, tá? Porém, quando a gente dá uma olhadinha no gráfico diário, né, a gente encurtar um pouquinho aqui o tempo gráfico, o que me deixa também com um pouco de receio essa divergência aqui no RSI no diário, pessoal, porque o diário é o mais utilizado aí para operações, né, vamos dizer, a curto prazo. E aqui, ó, se a gente dá uma olhadinha, além do RSI estar em região excessiva aqui de sobrecompra, ele vem fazendo também topos descendentes, né? Se a gente der uma olhadinha, a gente poderia identificar isso aqui como uma divergência de baixa, né? Vamos voltar aqui no preço, ó. Aqui vocês reparem que ele vem fazendo topos maiores, tá certo? Né? Mas no RSI ele não está confirmando, né, o rompimento desses topos, né? Pelo contrário, ele está fazendo topos menores, né, descendentes. Então isso aqui a gente consegue identificar como uma divergência de baixa e que leva a gente a ficar realmente com um pé atrás aí com essa subida do Bitcoin, tá, pessoal? Eu, particularmente, eu não vejo ainda entrada aqui, tá? Tudo pode acontecer, inclusive nada nos mercados, mas eu ainda prefiro aguardar um retorno aqui, uma correção, né? E a formação realmente de um pivô, né? Um pivô clássico aí, para a gente estar com uma confirmação melhor de reversão de tendência aí também para o Bitcoin, certo? No caso do Ethereum aqui também, ó, mesma divergência aqui de baixa no RSI, tá? E aqui, no caso, já teve alcançado o terceiro alvo, ó, cravou o terceiro alvo, pessoal. Então pode haver realmente, pode ser uma região aqui de correção, tá? E quando a gente olha no BNB, ó, ele tá com a divergência de baixa, tá? Só que agora ele tá rompendo essa figura aqui, que para mim era um triângulo, tá?
Reparem que houve várias tentativas aqui de rompimento dessa vértice, né? Ó, primeiro toque aqui, voltou. Aqui deixou também pavios nessa região e agora está rompendo aí com força, né? Só que como também o RSI já está indicando região de sobrecompra, a gente tem que ficar um pouco esperto aí também, tá? Vamos dar uma olhadinha no tempo gráfico semanal. Ó, o gráfico semanal fica até mais visível nessa formação aí do triângulo, tá? E o RSI acima também da região dos 50%, tá? Mas vamos acompanhando, pessoal. Eu ainda não vejo entradas aí a longo prazo, tá? Quem tá fazendo trade aí, maravilha. Mas para quem tá interessado mais a longo prazo, pode ter oportunidade talvez de comprar mais barato, tá bom? Então bora lá para não ficar muito extenso, vamos falar dos tokens. Gráfico aqui da Nelore. A Nelore, para mim, ela segue em tendência de baixa. Esse aqui é o gráfico mensal, pessoal, tá? O que é interessante aqui mostrar para vocês no gráfico mensal. Gráfico mensal, esse último candle aqui, ó, que foi do mês de dezembro, ele engolfou os últimos 2 meses, né? Então é um movimento muito forte de queda. Isso aqui para mim é um gift, né? Que seria uma continuidade da queda, tá? Se a gente der uma olhadinha aqui no gráfico diário, eu vou até colocar aqui pela Pucoin, que é o que normalmente o pessoal mais utiliza, né? Eu vou fazer o espelhamento aqui, ó, desse pivô de baixa, para a gente ver aonde estaria o alvo, né, para Nelore, que eu acredito, tá? Deixa eu ver se está bem fixo aqui. Seria exatamente isso. Então, no meu ver, pessoal, essa queda aqui da Nelore, ela ainda cortaria, no caso, aqui ganharia, no caso, não cortaria, né? Ganharia mais 2 zeros, tá? O preço de lançamento da Nelore, ela foi em 4 zeros depois da vírgula, 11. O alvo aqui estaria em 36, tá? E o preço menor que foi atingido pela Nelore foi na casa de 5 zeros depois da vírgula, 7, tá? Então aqui, ó, né, do preço aqui de lançamento, esse preço aqui ele ainda recuou, vou mostrar aqui para vocês, só para ficar bem claro, pessoal. Ó, reparem que ele deixou, vou esticar um pouquinho o gráfico aqui, ó, ele deixou um pavio, né? E se a gente reparar, a mínima dele foi lá, ó, 5 zeros, né? 7. Então, a maioria dos tokens, pessoal, eles voltam para retestar essa região de fundo, né, do lançamento. Então, por isso que eu ainda não vejo entrada aqui na Nelore. Eu acredito que ainda venha mais correções, tá bom? Então, pessoal que quer comprar a longo prazo aí, aguarda um pouco, né? Eu acredito que vai ter oportunidade de comprar um preço menor. E eu estou aguardando essa oportunidade, porque com certeza eu vou encher o carrinho quando bater próximo dessa região aqui, porque é um projeto que eu acredito demais. E se a gente pensar aí a médio e longo prazo, é projeto aí para mudar as vidas das pessoas aí, né? Eu consegui realmente retirar um bom capital agora, desse primeiro abate, né? Fiz a minha realização, hoje eu não tenho mais tokens aí da Nelore, mas estou aguardando realmente aqui ela alcançar este alvo, né? Para o próximo, para já eu realmente começar as novas compras aí e aguardar buscar novos patamares aí para realizações, tá joia? Então, bora lá falar da Xblocks. Xblocks, ela está aqui, pessoal, numa região que ela encontrou suporte, ela vem encontrando suporte na casa dos 2 dólares e 74 centavos, tá? Eu havia comentado que na última semana, esse aqui é o gráfico semanal, tá? Ela rompeu, né, essas duas médias, principalmente a média de 20 semanas, que vinha sendo resistência para o preço, então isso aqui é um bom sinal. E reparem que ela tocou por várias vezes aqui nessa região. Ela tocou uma vez, já encontrou suporte, outra com suporte também, terceira vez com suporte, quarta e quinta vez agora, tá? Então, eu acredito que possa estar próximo aqui de cessar essa queda, né? Para Xblocks, ela pode ainda se lateralizar aqui por um período, mas sem grandes quedas, né? Sem grandes movimentos aqui de baixa, tá bom, pessoal? Acredito que logo a gente possa estar ver a Xblocks vir testar realmente agora. A próxima resistência aqui atual do gráfico semanal seria a média de 50 períodos, que está descendente. Ela se encontra agora na casa aí dos 15 a 16 dólares, tá bom? Então vamos aguardar cenas aí dos próximos capítulos na Xblocks.
Xmine, por enquanto, nada a fazer. Ela está vindo de encontro aqui com os alvos desse pivô semanal aqui de baixa, né? Então, tem esses dois possíveis alvos aqui para serem atingidos, tá bom, pessoal? A Kitnet, nada a fazer também. Depois desse pivô de baixa aqui, alcançou o primeiro, segundo alvo e está vindo buscar o terceiro. Tendência clara de queda ainda também. O Utility Token. Acho que na última semana que eu comentei com vocês aí, né, que seria ideal que o pessoal realizasse aqui uma parcial, porque ela estava vindo testar as retrações, né, pessoal, e acabou perdendo a última retração, que é de 61.8, e tá vindo buscar aí o fundo, né, o fundo do lançamento. É o que eu sempre falo, que os ativos, depois de uma grande subida, né, eles sempre tendem a vir buscar a região do fundo de lançamento, do preço de lançamento, tá? Então, nada a fazer aqui também na Utility Token. Valos também sem perspectiva aqui de melhora por enquanto, né, de reversão de tendência. A Silos da mesma maneira, nada a fazer. A Bulls agora teve aqui, pessoal, um pivô de baixa, né? Então eu já fiz o espelhamento dessa tentativa aqui de reversão, ó, que ela falhou. Então ela está vindo buscar aqui o primeiro alvo na região da média de 50 períodos. E perdido, né, esse primeiro alvo, teria mais dois aqui também para baixo. Inclusive o terceiro, ó, vindo buscar o último fundo que ela deixou aqui, tá? Então, por enquanto, nada a fazer também. Stake Master, falhando mais uma vez aqui numa tentativa também de reversão, encontrou resistência na média de 20 períodos semanais, né? Então aqui, ó, isso aqui chegou a ser um candle de alta, né? Mas já negativou, já rompeu a média de 8 períodos para baixo, né? Então, nada a fazer aqui também, sem sinais aqui de reversão de tendência também para Stake Master. A Leve segue um movimento até bem bacana aqui, pessoal. Ela está pretendendo fazer aqui, se a gente olhar no gráfico semanal, um pivô, no caso, de reversão de tendência, né? Vamos colocar aqui, ó, gráfico de uma semana. Olha só que legal. Aqui ela teve, por exemplo, ó, a perna de impulso, né? A perna de correção. E agora estaria fazendo uma nova perna aqui, ó. E rompendo essa região aqui do último topo, ela reverteria, no caso, essa tendência aqui de queda, tá? Reparem que o RSI já está também tentando trabalhar na região aqui de força predominante compradora, tá vendo? E se a gente der uma olhadinha no movimento, ele parece estar tentando fazer aqui também um pivô, né, pessoal? Olha que legal, né? O preço estaria para confirmar aí o movimento também do RSI, tá? Então, um movimento legal. Quem quer ser mais conservador, aguarde o fechamento acima deste topo aqui, pessoal, tá? Casa de 2 zeros depois da vírgula, 384. Fechando, né? Tendo um fechamento diário acima desse último topo, vai abrir estes alvos aqui, pessoal, tá? Primeiro alvo na casa de 2 zeros depois da vírgula, 465. Depois 2 zeros, 514. Essa região aqui é uma região mais de resistência aqui, né, para leve. Então fiquem atentos, quem vai fazer um trade, né, que vai pensar em realizar uma parcial ou total, eu aconselharia realizar entre esse segundo alvo aqui e o terceiro, tá? O terceiro estaria na casa dos 2 zeros depois da vírgula, 595. Porque como das outras vezes, né, que ela encontrou aqui, ó, resistência nessa região, ela pode encontrar novamente, tá bom, pessoal? Mas é isso aí, vou ficando por aqui. Se alguém tiver algum projeto em particular que gostaria que eu fizesse alguma análise, deixa aqui nos comentários, tá? Eu faço questão de respondê-los. E para você que ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, ative aí o sininho de notificações e se puder, deixa o like aí para cooperar com a divulgação dos vídeos aí pelo YouTube. Tá joia? Forte abraço a todos, uma ótima semana, fiquem com Deus.